Hoje é Natal, né, gente? Today is Christmas, right? Natal é diferente, né? Christmas is more than special. Quando eu pensava numa palavra para hoje, para essa manhã, And when I was thinking about a word for today, for this morning, numa das nossas classes in one of our classes de batismo, of baptism, o Tony, ele estava fazendo menção Tony was mentioning sobre aquele eunuco da Etiópia, about the eunuch from Ethiopia, aonde Filipe chega e Where começa a ministrar para ele. comes and begins to minister to them. Atos capítulo 8, verso 35. Acts 8, verse 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. So Philip, beginning with the new passage of the scripture, Verso announced them the 36. good news of Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? As they were traveling down the road, they came to some water. The eunuch said, "Look, there's water. What would keep me from being baptized?" E disse Filipe: é lícito, se crê de todo o coração. E respondendo, disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. And Philip said, "If you believe with all your heart, you may." And he replied, "I believe that Jesus Christ is the Son of God." Essa é uma linda história. Lendo o livro de Isaías. It's a beautiful story. And he was reading the book of Isaiah. E ali chega Filipe para explicar essa história para ele. And Philip comes to explain that story to him. Filipe pergunta a ele: você entende o que você lê? And Philip asks, "Do you understand what you're reading?" E ali então Filipe começa a explicar para ele. And Philip began to explain to him, O que isso significa para nós? "What does this mean to us?" Para onde que eu quero hoje, nessa manhã, And where this morning que a do I gente want possa meditar nisso? us to go to in meditating about this? Quando nós lemos o livro do Antigo Testamento, When we read the book of the Old Testament, várias passagens, many passages, a gente pode entender we may understand quem é Jesus who Jesus is se alguém nos explicar. if someone explains it to us. Somente com base no Novo Testamento, Only with the basis in the New Testament, nós conseguimos entender algumas coisas do Antigo Testamento. we're able to understand some things of the Old Testament. Diz que Filipe ele começa com aquela passagem que ele estava meditando It says Philip begins with that passage that he was meditating on, e ele apresenta Jesus. and he presents Jesus. De vez em quando eu estou lendo algum livro, revista, Sometimes when I'm reading a book or a magazine, eu não sei quantos de vocês têm esse costume, a mania, I don't know if you guys do that, mas eu vou lá no final do livro, I'll go all the way to the end dar uma olhadinha to take a look, para ver como é que está terminando a história. to see how the story is coming to an end. Se realmente eu estou conseguindo entender o que eu estou lendo. If truly am I being able to understand what I'm Quantos fazem reading? isso? How many of you do that? A mesma coisa é a palavra de Deus. The same way it's the Word of God. Se nós não formos lá na segunda parte da Bíblia, If we don't go to the second part of the Bible, nós não vamos conseguir entender muita coisa da primeira parte, que é o Antigo we're Testamento. not going to be able to understand much of the first part, which is the Old Testament. O Antigo Testamento só faz sentido The Old Testament only makes sense quando nós tomamos conhecimento do Novo Testamento. when we get to know the New Testament. Então a gente pode chegar à conclusão que é melhor a gente ler a segunda parte. So we come to the conclusion that it's better for us to read Nós the second precisamos part. conhecer a história do Novo Testamento, We need to know the story of the second sobre Testament, quem é Jesus, about who Jesus is, para que a gente possa entender o Antigo so Testamento. we may understand the Old Testament. Eu gosto muito de ver o canal da Liga na Europa de futebol. I like to watch the European League channel. Eu creio que não é pecado ver futebol. I believe watching soccer is not a sin. Principalmente ver o Flamengo perder, eu gosto. Especially watching Flamengo lose. É lógico que eu quase não vejo isso, mas vejo. Of course, I don't see that a lot, Mas eu gosto muito da Liga da Europa. but I like to watch the European League play. Eu gosto de ver o Barça jogando. I like to see Barcelona play. É um futebol eletrizante. It's a very good Gosto soccer. também do Roma, lógico. Aonde que tem brasileiro jogando, eu Wherever gosto. there is Brazilians playing, I like to watch. Como que eu gosto de ver aquele time jogando. I like to watch the various teams that play. E eu fico nervoso ali, né? And I get anxious. I get into it Porque eu tô querendo ver quem é que vai ganhar. because I want to see who's going to win. Principalmente quando o Barça está jogando, eu fico ali. Especially if Barcelona's playing. Mas é legal que durante a semana, né? But even during the week, Eles repetem os jogos. they repeat the games, Eu já sei o resultado. and I already know the result.
Aí eu relaxo, then I can relax, fico tranquilo, I can fico calm apreciando as down, jogadas. and I can appreciate the Eu falo, play more. agora que é aquele momento onde o Neymar vai dar aquele chapeuzinho e vai And I fazer can aquele think, now gol. I know this, it's coming up. Neymar's gonna do that amazing play. Quando nós sabemos o resultado, Because when we know the result, the final end, nós podemos aproveitar mais. we can enjoy it more. We can rest easy. Quando nós lemos o Novo Testamento, You see, when you read the New Testament, nós descobrimos qual é o resultado. you find out what the result is. Nós passamos a tomar conhecimento We get to know como é o final da história. what the end of the story is. Às vezes, quando eu estou numa classe ensinando, Sometimes when I'm teaching in a class, e principalmente esses dias que nós vivemos essas classes de pessoas novas, especially these last few days that we see a class of new people, eles fazem assim cada pergunta muito interessante, né, they'll ask Tony? some interesting questions, right, Tony? E às vezes aquilo que é uma grande pergunta para And eles, sometimes that which is a big question for them, a gente tem prazer em explicar, we have the pleasure in answering porque os nossos olhos estão no Novo Testamento. because our eyes are focused on the New Testament. Como cristãos As do Novo Christians, Testamento, in the New Testament, nós sabemos qual é o resultado. we know what the result is. Se eu for olhar somente o Antigo Testamento, If I focus only on the Old Testament, há muita coisa que vai ficar encoberto para mim. there's a lot that's gonna be still a mystery to me, É como a nuvem que fica diante da gente. as if it was a cloud in front of us. Agora, We can't see the whole picture. o que acontece quando eu leio o Novo Testamento? Now, what happens when I read the New Testament? Eu começo a perceber na Bíblia I began to see in the Bible os lugares onde se fala de Jesus Cristo. places where Jesus Christ is mentioned. Eu posso ouvir sobre Jesus I Cristo. can hear, I can see, I can tell when they're Eu talking posso ver about o que foi Jesus. profetizado sobre o seu nascimento. When they prophesy about the birth of Jesus, I can notice it. O que foi falado do propósito dele ter vindo. All the prophecies talking about the purpose of why he was coming Sua vitória and his victory e o resultado and the result para aquele dia que já está bem for próximo. that day that is close. O que vai acontecer com todo aquele que nele crê? What's going to happen with all of those who believe in him? Há tantas promessas para a gente. There's so many promises for us. Quando eu leio a Bíblia no Novo Testamento, When I read the Bible in the New Testament, eu chego a perceber que Deus começou a revelar I see that God began to todo o reveal plano, todo o propósito dele, all his purpose, ainda lá no paraíso. still while in paradise. Depois eu vejo que ele foi proclamado pelos patriarcas, pelos profetas, Then I see he was proclaimed and prophesied upon by the prophets in the num Old Testament, processo de sacrifícios e cerimônias, in a process of ceremonial sacrifices, e depois vem o cumprimento através de Jesus Cristo, Filho de Deus, querido. and then it was completed by the coming of Jesus. A Bíblia, antes de tudo, The Bible a história da redenção da humanidade is the story of the em redemption Cristo Jesus. of humanity Jesus é a figura central da palavra de Deus. because of Jesus. For he's the central figure in the Word Jesus of God. precisa ser a figura central da igreja. And Jesus needs to be the central figure in the Jesus church. precisa ser a figura central nas nossas He needs to be the vidas. central figure in our lives Jesus precisa ser a figura central nos nossos desejos. and in our desires. Ele é o único caminho, ele não é um dos caminhos. He's the only way, not one of the ways. E eu preciso adequar a minha vida àquilo que Jesus diz. And I need to turn my life into what Jesus said, adequate. Há muitas pessoas querendo nos adequar Jesus à sua vida. There are many people trying to make Jesus fit into their lives instead of them fitting into what Jesus says. Há diferentes momentos no nosso caminhar There are different moments in our walk que nós vamos aprendendo, that we learn. nós vamos recebendo a revelação. We receive revelation. Hoje, quando eles descerem as águas, Today, when they go into the waters, provavelmente é um desses momentos na vida deles. it's one of these moments in their lives. Diz que quando Jesus desceu as águas, It says that when Jesus came into the waters, diz que o Espírito Santo veio sobre ele it says the Holy Spirit came upon them, e pôde-se ouvir a voz de Deus. and you could hear the word of God. Esse é meu The voice filho of God. amado, em quem eu tenho todo prazer. This is my beloved Son in whom I am Não é pleased. simplesmente um ato de se tornar membro de uma igreja, não é simplesmente um ato de se cumprir um memorial, um ritual. It's not a ritual. It's not becoming a member of a church. Tem uma outra palavra que eu não lembrei agora. Não é um cerimonial, It's not a tradition. It's not ceremony. é transformação de vida. It's a transformation of É algo life. sobrenatural It's something acontecendo. supernatural E eu happening. vejo isso nas páginas do Novo Testamento. And I see this throughout the New Testament. Quando a experiência ali começa a tomar forma.
when it begins to take shape, quando o vir de Jesus when the coming of Jesus começa a ganhar sentido. begins to make sense. E isso é etapa após etapa. This is level after level. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei numa igreja. I remember the first time I entered a church, Mandaram eu abrir o livro de Daniel. and they told me to open in the book of Daniel. Imagina aquele, vai daquele livrão, onde que eu ia achar I Daniel? imagine I had a huge book in my hand, and I was wondering, where am I going to find Daniel? Eu achava que eu entendia as coisas de Deus. And even then, I thought I knew the things of God. Já viu aquela pessoa soberba que acha que sabe de tudo, You mas know não those sabe people nada? that they think they know it all, but they know nothing? E somente quando obedece e toma a decisão de realmente And abrir only mão da sua vida, When they make the decision to, give in and let go of, dos seus conceitos, of their own da concepts, sua religiosidade, of what they claim to be real, aí Deus vem and God comes e traz a revelação. and brings the revelation. Quando se lembra aquele momento no caminho de Emaús, estavam indo os discípulos, You know, when the disciples were going to Emmaus, havia notícia que Jesus tinha morrido há 3 dias já, Jesus had been dead for 3 days. aquele que seria o Redentor, aquele que traria novamente o reino a Israel, He who supposedly was going to be the king, who was going to bring salvation to Israel, e está indo lá os discípulos voltando frustrados. and the disciples are very frustrated because their Jesus just Jesus se died. coloca ao lado deles And Jesus, who had already resurrected, comes right beside them, e disse que começando lá por Moisés and he begins talking from Moses e por todos os profetas, all throughout the prophets, talking about it. disse que foi explicando tudo o que tinha acontecido And he nas went to Escrituras. explain everything that had happened all the way to that very moment. Sabemos que a Bíblia foi escrita no período de 1600 anos. We know that the Bible was written 1600 36 diferentes autores. with 36 different authors. Não foram autores que se sentaram num comitê para decidir o que era a It razão, o wasn't que não authors that era. got together and sat down in a committee to try to figure out how they would write this. Eles foram separados durante toda a história. It was in different periods of time Uma throughout distância history, de um longo tempo, and it took a long time, mas trazendo uma unidade só. but bringing one unity. Fala pro teu irmão, é Natal. Tell the person next to you, it's Christmas. Logicamente que eu falei isso para você acordar alguém, né? Obviously, I told you that so that you can nudge someone. Nós do Novo Testamento, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, When we look at the book of Genesis, quando nós podemos ver mais claramente as coisas, when we seek things more clearly, nós podemos ver o início do Evangelho, we can see the beginning of the gospel porque nós já entendemos qual vai ser o fim. because we can understand what the ending will E be. tudo isso no Novo Testamento. And all this in the New Testament, Desde a ressurreição de Jesus, from the resurrection a of Jesus ascensão dele aos céus, to him coming up a to descida heaven, do Espírito Santo, the Holy Spirit coming down, os filhos de Deus têm aprendido a ler as Escrituras the children of God had learned to com read uma the nova scriptures visão. with a new vision. A Bíblia é um livro vivo. The Bible is a living book. A Bíblia é um livro fantástico, It is a fantastic, awesome book. muito melhor do que o Facebook. Better than Facebook. Creia nisso, querido. Believe that. Creia nisso. Believe that. Se você gastar tempo com a palavra de Deus, If you spend time with the Word of God, você vai ter momentos muito mais alegres. you'll have much better times. Você vai ter muito mais comunhão com o Criador You have a lot more fellowship with the Creator do que a frustração da telinha quadrada. than being frustrated with the small squared screen. Eu quero mostrar para vocês alguns versos muito And interessantes. I want to show you guys some very interesting verses. Que quando nós olhamos o Novo Testamento, That when we look at the New Testament, nós entendemos o Antigo Testamento. we understand the Old Testament. Gênesis capítulo 3, verso de número 15. Genesis 3, verse 15. Gênesis 3:15. Genesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência, e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. And I will put hostility between you and the woman, between your seed and her seed. He will strike your head, and you will strike his heel. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós descobrimos que é o Evangelho sendo pregado When we lá read ainda no Éden. the New Testament, we Bem understand no that this início. right here talks about Deus Jesus está falando all da the way in the vitória future. esmagadora de Cristo sobre Talks Satanás. about when Jesus was going to die for us and have victory over A Satan. crucificação dele e a ressurreição dele. Him being crucified and resurrected.
E que de uma vez para sempre Satanás estaria totalmente esmagado and that once and debaixo for da all, autoridade de Cristo Satan would Jesus. have lost under Jesus' Nós temos authority. aprendido nesse lugar que o diabo não tem nenhum poder, querido, And we learned this para place aqueles that que estão em Cristo the Jesus. devil has no power for those who Mas have para aqueles in que Christ realmente Jesus. estão em Cristo Jesus, eles não têm medo. And for those who are in Christ Jesus, they're not afraid. Nós encontramos Gênesis 12, de 1 a 3, uma promessa a Abraão. And in Genesis 12, look at this for Abraham, a Deus promise. chega para Abraão e fala: sai da tua terra, And God comes to Abraham and no says, meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. and the Lord said to Abraham, go out of your land and your relatives and your father's house to the land that I will show you. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. And I will make you a great nation. I will bless you. I will make you your name great, and you will be a blessing. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. And I will bless those who bless you, and curse those who treat you with contempt. And all the peoples of the earth will be blessed through you. Quando eu leio o Novo Testamento, And when you read the New eu Testament, sei que Deus estava falando de Jesus you Cristo. understand that God right here, all the way in Genesis, was speaking Quando about ele Jesus. proclamou a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas, When he told Abraham that all the families of the earth would be blessed through him. eu gosto de conectar com Gálatas 3:8. It's good also to see Galatians Que 3:18, Abraão seria uma grande 3:8. nação. that Abraham would be a great nation. Mas diz a palavra de Deus no Novo Testamento, And the word of God says in the New Testament, prevendo a Escritura que Deus justificaria gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. and this over here in the Old Testament says, now the scriptures foresaw that God would justify the Gentiles by faith and foretold the good news to Abraham, saying, all the nations will be Ele blessed estava in you. falando de Jesus. He was talking about Jesus. Em Cristo nós temos essa bênção. Ele chega para Moisés, lá no Antigo Testamento, All the way in the Old Testament, in Moses' time, he e comes to fala, him dá ordem para os sacerdotes, and tells the high priest, que deveria abater um bode como oferta, Levítico 16:15, in Leviticus as well, tomar aquele sangue to take that blood from that lamb e fazer a aspersão. Ele deveria colocar sobre o propiciatório na frente dele. and place it before him. Quando eu leio o Novo Testamento, When I read the New Testament, eu percebo que Deus estava colocando em Cristo Jesus I see that right there, that was foreshadowing for what a God was obra going to do with expiatória pelo Christ pecado, Jesus, querido. who would die as a sacrifice. Hebreus 9:12. Hebrews 9:12. Asaf é rápido, né, gente? Asaph is fast, he's good at it. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve redenção eterna. And he entered the Holy of Holies once and for all, not by the blood of goats and calves, but by his own blood, having obtained eternal redemption. Sabe por que muitas pessoas não se interessam por isso? You know why many people are not interested in this? Porque falam da redenção, Because he talks about fala de redemption. vida He eterna, talks about eternal life. não fala de prosperidade It hoje, doesn't talk about prosperity. não é falar do seu eu, It doesn't talk não é about mostrar o seu ego, egos. é mostrar It o just projeto shows de Deus the e o que project, Deus tem preparado para as nossas vidas. the project of God and what he had prepared for our lives. Falar de Jesus para algumas pessoas To talk about Jesus to some se people tornou uma coisa muito simples. became something very simple. Ah, isso é muito chato. Oh, that's boring. Eu quero saber do meu futuro. I want to know about my future. Eu quero saber do que Deus tem para mim. I want to know what God Eu has quero prepared. palavras boas. I want Eu quero words. algo que me coloque para cima. I want something that's going to bring Mas me o up. único que vai me colocar lá em cima But the only one that can bring you é up Jesus Cristo, is querido. Jesus Christ. Não é palavra de homem, não é profecias. It's not prophecies or words of men. É uma transformação quando eu entendo o Novo Testamento. It's a transformation of when I É quando eu understand entendo o que Jesus fez para mim. of what Jesus did for me. Quando eu leio o Novo Testamento, When I read the New Testament, eu percebo no Salmo 22, I perceive in Psalm 22, Davi profetizando sobre Jesus. even David prophesying about Jesus. A disputa que houve sobre as suas roupas. A disputa que houve sobre as suas roupas. Them fighting out to be able to keep his clothes. O que aconteceria com Jesus? What would happen to Como ele seria Jesus? abandonado? How he would be abandoned. Nós precisamos parar e pensar aqui. And we need to stop and think Na palavra de Isaías, in the word of Isaiah, quando ele fala para Acais. when he tells Isaías Achan, capítulo 7, verso 14. O Antigo Testamento é todo Jesus, querido.
The Old Testament is all about the coming of Jesus. Por isso mesmo o Senhor lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida. Nós vimos as crianças ensinando isso. And we saw the kids insinuating E this. dará à luz um filho. E o chamará Emanuel. Therefore, the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive, have a son, and name him Emmanuel. Quando eu escuto as palavras que o anjo deu a Maria, And when I hear the words that the angel quando gave eu to vejo a Mary, história que aconteceu when I ali, see the story that happened, eu consigo entender do que Isaías estava I falando. can understand what Isaiah was talking about. Nasceu um menino para que pudesse nos dar vida. A child was born to give us life. Mas isso tem sido ignorado. But this has been ignored. Mas nos dias de Jesus ele também foi ignorado. Even in the days of Jesus, it was. Diz ainda que uma criança nasceu, It says a child was um born, filho nos foi dado. a son was given Diz to que o us. governo está sobre os seus ombros. That government would be established on Os his nomes que shoulders. são dados a Jesus: The names that are given to Jesus. maravilhoso, Marvelous, conselheiro, Counselor, Deus forte, Strong Pai God, da eternidade, Father of eternity, Príncipe da paz. Prince of Peace. Quando eu olho o Novo Testamento, When I look at the New Testament, eu vejo que Isaías estava profetizando sobre Jesus. I see that Isaiah was prophesying about Jesus. Fala a Bíblia, fala para a pessoa que está ao seu lado, The a person next to you Bíblia say, the é tudo Bible sobre Jesus. is about Jesus. Vamos voltar a essa nossa passagem. Let's go back to the passage we were before. É Isaías 53, 37. Isaiah 53:57. Olha o que está sendo dito. Look what it says. Era essa passagem que aquele eunuco estava lendo. This is what that eunuch was reading. Ele foi transpassado por nossa causa, por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. But he was pierced because of our transgressions, crushed because of our iniquities. Punishment for our peace was on him, and we were healed by his wounds. Próximo verso. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos cada um de nós, se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. We all went astray like sheep. We all have turned our own way. The Lord has punished him for the iniquity of all of us. Verso 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. Like a lamb led to the slaughter, like a sheep silent before the shearer, he did not open his mouth. Quando eu leio o Novo Testamento, When I read the New Testament, eu vejo que Isaías estava falando do nosso Jesus. I see that Isaiah was talking about our Jesus. Você vê o que acontece quando você lê o Novo Testamento? You see what happens when you read the New Testament? Você encontra Cristo. You find Jesus. Na verdade, se você não tem encontrado Cristo nas suas leituras, And if you have not found Christ while you're reading, você está lendo alguma coisa errada aqui. then you're reading something wrong. Se você não encontrar Cristo como aquele eunuco encontrou, If you don't find Jesus like that eunuch did, você não entende o que você está lendo. you don't understand what you're reading. Se você não conhecer Cristo, And if you don't know Christ, você está desperdiçando o seu tempo. it's a waste of time. É interessante que a história nos mostra 3 estágios. History shows us 3 stages. Primeiro, Deus revela o First, Evangelho lá no paraíso. God reveals the gospel in paradise. Mais tarde, Ele proclama através dos patriarcas e profetas. Then he proclaims through the patriarchs and the E prophets. finalmente, Ele cumpre todas as suas promessas em Cristo Jesus. And then he fulfills all the promises he made about Christ Jesus. O Novo Testamento é muito interessante. The New Testament is very interesting. Cada um teve uma revelação de Jesus. Each one had a revelation of Jesus. Quando você vê os escritores, as pessoas envolvidas no Novo Testamento, When you see people involved in the New Testament, cada uma delas teve uma revelação de Jesus. each one of them having a revelation of Jesus. Nós vimos o Mateus ali, quando ele recebeu, fazendo o José, né? You know, Vem cá, Mateuzinho. when Mateus was playing Quando o anjo Joseph, falou para você o que ia acontecer, como é and que você the fez? angel told you what was going to happen, what you do? Foi assim mesmo, não foi? Was it like that? Uma surpresa, né? It was a surprise. Como é que vai acontecer isso? How's this going to happen? Uma palma para ele. Let's give him a hand. É uma só, gente. It's the visitors. O nascimento de Jesus Cristo. The birth of Jesus Christ. Ele foi assim, Maria, sua mãe, desposada com José.
ela recebeu a revelação do Espírito Santo. Mary received the revelation of the Holy Spirit. Diz que José era justo, seu marido. It says Joseph was righteous, E ele teve um sonho. and he had a dream. E nesse sonho, And in this dream, o anjo fala com ele. the angel speaks to him. José, Joseph, filho de Davi, son of David, não temas receber Maria, tua mulher, do not fear in taking Mary your wife, porque o que nela está sendo gerado for what is being brought up in her é do Espírito Santo. comes from the Holy Spirit. Ela dará um filho e chamarás o seu nome Jesus, She will have a son, and he'll be called Jesus, porque salvará o seu povo do because seu he will pecado. save his people Fala from para their a sin. pessoa que está ao seu Tell the lado. person next to you. Olha com muito carinho para ela. Look with them with very lovingly. Fala, Natal Christmas é que Jesus morreu pelos seus is that pecados. Jesus died for your sins. Aí nós encontramos Gabriel, é só para uma pessoa, gente. Não precisa falar para a igreja inteira, não. It's just one person next to you, that's all. Gabriel falando com Maria. And Gabriel comes to Ele Mary, chega para Maria e fala assim, olha, no teu and he ventre says, in your há um womb, filho. there's a son, Você vai pôr o nome dele de Jesus. and you will name him Jesus. Ele será grande. He shall be great. Você creia nele ou não, ele é grande. Believe in him or not, he is great. Jesus, para ser quem ele é, não depende do teu conceito. Jesus, for him to be who he is, doesn't depend on your concept. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. The Lord will give him the throne of E David, his diz que ele father, vai reinar and eternamente. he will reign A gente eternally. serve um Jesus que vai reinar eternamente. We serve a E Jesus that diz que o will reino dele não tem fim. reign eternally. O que você decide? Participar desse reino ou do seu reino? What do you rather do? Do seu Participate próprio reino, in dos this seus próprios kingdom conceitos. or your own kingdom that's built up by your own concepts? Hoje nós temos pessoas que decidiram pelo Jesus. Today we have people here who decided to E vão follow descer as Jesus, águas. and they will be baptized. Eles não vão entrar seco e sair molhado, não, porque eles sabem quem é Jesus. They know who Jesus is, E eles vão receber grandes revelações. and they'll receive great revelations. E isso é só o começo na vida And this deles. is only the beginning. Eu gosto de uma experiência que a Bíblia relata de Simeão. I would like in the Bible to speak Simeão. about something. Ele disse que ele era um homem justo e temente a Deus. Simon, he was a person that was just and righteous Se before você quer God. referência, está lá em Lucas capítulo 2, And it's in do Luke verso chapter 25 2 ao of verse 32. 25 to verse 32. Diz que foi revelado a ele pelo Espírito Santo And it was revealed to him que ele não morreria that he would not die antes de ver o Cristo. before seeing Christ. E um dia ele estava no templo, And one day he was in the temple quando Maria e José trouxeram o menino. when Mary and Joseph brought a boy E ele, para proceder segundo a lei para a circuncisão. to be according like to the law, to Então circumcision. Simeão, ele toma Jesus nos seus braços. So Simon takes Jesus in his arms diz, and he says, Agora, Senhor, now Lord, despede em paz o teu servo, you can send your servant in peace segundo a tua palavra, according to your word. pois os meus olhos já viram a tua For my salvação, eyes have seen your salvation, a qual tu preparaste para todos os povos sobre a face da terra, to whom you prepare to all the peoples of the earth, luz para iluminar as nações a light to illuminate the e para a nations, glória do teu povo Israel. and for the glory of your people Israel. Ele é a nossa luz. He is our light. Você quer uma mudança de vida? Você quer enxergar as coisas? Do you want to see things? You want to change your life? Em vez de fazer um Natal de presente, Instead of making a Christmas faça o about Natal da tua presents, entrega do teu coração para Jesus. make it a Christmas about giving your heart to Jesus. Por toda a Bíblia, querido, Throughout the Bible, desde Gênesis até Apocalipse, since Genesis to Revelations, há um só assunto. there's only one subject. Jesus é o caminho. Jesus is the way. Fala para a pessoa ao seu lado. Tell the person Jesus next é to o you, caminho. Jesus is the way. Natal. Christmas. As pessoas que vão batizar vão lá para... People who are going to be Se baptized, prepararem. you can go to prepare. Natal só tem um real sentido, querido, Christmas only has one true meaning quando você conhece o aniversariante. when you know the birthday person. Ontem nós tivemos aqui o aniversário da Debbie. Yesterday, Debbie had her birthday. Foi muito interessante. It was very interesting. Prepararam-se um vídeo They prepared a video falando coisas sobre a Débora. saying things about Deb. Eu estava sentado ao lado da pastora And I was sitting next to Pastora. e, de vez em quando alguém falava uma coisa, ela dava aqueles suspiros, né? And when somebody would say something, Oh, she would go like, oh. oh. E foi lindo. And it was beautiful. A palavra de todo mundo. The word that each one gave,
E você via verdade na palavra das pessoas. And you could see truth in the words they said, Porque eles estavam falando do que ela é. because they were talking about of what she was, of who she is. Quando você conhece a pessoa, See, when you know a person, você fala o que ela é. you can speak of who that person is. Mas você só cria essa identidade, você só cria esse conhecimento But you can only have understanding of this person's identity and character quando você tem relacionamento com ela. when you have a relationship with that person. Quando você não tem relacionamento com uma pessoa, Because when you don't have a relationship with a você person, vai falar a sua própria opinião. you're just going to say of what you think. Talvez as suas frustrações, talvez as suas dores, talvez as suas dificuldades. Maybe difficulties, frustrations, but not of what you know. Momento para um selfie da Marilena. We're going to take a moment for Marilena selfie. 1-0 para mim. 1-0 for me. O que diz aqui, querido, que eu estou querendo falar com vocês? And what I'm trying to say to you here, Nós conhecemos a Débora we know Deborah. e nós vimos que aquilo que foi dito é verdade. So when people spoke, what they were saying was something with conviction, and they Quando eu knew. conheço Jesus, And when you know eu vou Jesus, saber do que do Antigo Testamento you're going to know o que é dito de Jesus. what is said of Jesus. Quando eu conheço Jesus, When I know Jesus, eu vou permitir que aquilo que a Bíblia diz I'm going to allow what the Bible seja says verdade na minha vida. to be the truth that I know in E my não life. os meus preconceitos que vão dizer o que Jesus é. It's not my preconceptions or just a thought that's going to control who I am. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Jesus não é o que você pensa. Jesus é o que a Bíblia diz que ele é. My friends, Jesus is not what we think he is, it's what the Bible says he is. O final da história não é o que você pensa. The end is not what you think É o it que a is. Bíblia diz que It's what vai the Bible acontecer. says it's going to happen. Natal não é o que a TV diz. The Christmas is not what the TV says. É o que a Bíblia diz. It's what the Bible says. E nós conhecemos os fatos. And we know the facts. E às vezes nós escutamos algumas historinhas And sometimes we hear little stories. que não tem nada a ver com Jesus. They have nothing to do with Jesus E não tem nada a ver com a Bíblia. or the Bible. E nós sabemos que essas histórias não são verdadeiras. And we know these stories are not truthful. Você sabe o que é o verdadeiro Natal? You know what is a true Christmas? Ou talvez para satisfazer alguns, né? Or to satisfy some. Você sabe o que é o advento? You know what? Palavra bonita, né? You know what is the Advent? Ela é tão antiga que nem o Guto conhece. Guru doesn't know what that means. Só algumas pessoas de mais idade. Some people who are older know. Meu amado, permita que você possa mergulhar My brother, allow yourself to dive in no mais íntimo do relacionamento com Cristo, in a deep relationship with Christ com a sua missão, and with his mission, seu projeto. with his project. Abra mão dos seus conceitos. Let go of these concepts the world build up in you Abra mão das suas ilusões. and these illusions. Abra mão daquilo que te ensinaram errado. Let go of what you learned that was the wrong way E leia a Bíblia and read the Bible para você saber quem é Jesus. so that you know who Jesus really is. Diz que Deus enviou Jesus. See, God said God sent Jesus, E Jesus nos enviou para enviar as boas novas. and Jesus sent us to share the good news E falar da redenção de Jesus. and speak of the redemption of Jesus E falar das boas novas de Jesus. and of the good news of Jesus. É falar de Natal. And that is Christmas. Alguém pede alguém para o pessoal fazer silêncio ali do lado? Está todo mundo olhando para lá? Can we have silence next to us so because everybody's looking that way? Pede aí, Sandro, para ficarem quietos. Thank you, Sandra. Thank you. Permita que você possa mergulhar, querido, Allow yourself to dive nessa experiência fantástica de relacionamento com in Jesus. this awesome experience with Jesus Através da sua palavra. through your word, through his word, Através da revelação que ele vai te dando. through the revelation he gives you, Degrau após degrau. step by step, Experiência após experiência. experience after experience. Hoje nós temos essas pessoas Today we have these people que abriram mão dos seus conceitos, that let go of their das concepts, suas opiniões pessoais, of their personal opinions, até mesmo das suas tradições, and of their own traditions para descer as águas to go down to the waters por uma nova revelação, for a new revelation, por obediência for obedience, e por entender quem é Jesus and for understanding who Jesus is e o que o Novo Testamento diz and what the New Testament says, que é Jesus. who Jesus is. Jesus é o Natal. Jesus is Christmas. Natal é Jesus. Christmas is Jesus. E Ele mora em nós. And he lives in us. E Ele vive em nós. And he lives in us.
E Ele reina para todo and sempre. He reigns forever. Isso é Natal. This is Então Christmas. fala para a pessoa ao seu lado, feliz So tell the Jesus. person next to you, Happy Jesus. Eu não falei Feliz Natal. Diga para a pessoa que está ao seu Say lado, to the person who's next to you, Feliz Jesus. Merry Jesus. Agora sim. Amém? Happy Jesus. Vamos ficar de pé, querido. Let's stand to our feet.